Olá, pessoal! Na aula de hoje vamos calcular a área deste triângulo aqui. Que triângulo é esse? É um triângulo retângulo, porque esse ângulo daqui é 90 graus, tá? Então, o lado que se opõe ao ângulo de 90 graus a gente chama de hipotenusa, e eu estou dizendo que esse lado mede 40 centímetros, tá? E os outros dois lados, eu não estou dizendo quanto eles medem, mas eu digo que esse aqui é 3 vezes um número k e esse aqui é 4 vezes o mesmo número k, tá? Esse fator de proporção aqui, k. Então, eu quero saber a área desse retângulo, desse triângulo. Então, vamos ver qual é a fórmula de área de qualquer triângulo. Qualquer triângulo, a área, e a gente normalmente usa a letra S, né? Para representar a área de um triângulo é a base vezes a altura sobre 2. Ok, o que é base? O que é altura? Base, no caso de um triângulo, é qualquer um dos lados. Você escolhe um para ser a base. Por exemplo, se eu escolher a hipotenusa, isso aqui é a base. Então, eu tenho que saber qual é a altura em relação à base. O que é a altura? Qual é o vértice oposto à hipotenusa? Você chega desse vértice e vai fazer aqui um ângulo de 90 graus. Este tamanho vai ser a altura em relação a esse lado, se eu definir ele como base. Só que eu não vou definir ele como base. Por quê? No triângulo retângulo, eu tenho um ângulo de 90 graus aqui. Então, se eu escolher esse cateto C como base, a altura em relação a ele é o outro cateto, porque se eu pegar este vértice e vir fazendo 90 graus, eu estou exatamente medindo o cateto. O cateto é a própria altura. E se eu escolher o B como base, a altura é o C, porque ele vai fazer 90 graus aqui. Então, no caso aqui do nosso triângulo retângulo, vai ser B vezes C, se um é a base e o outro é a altura, sobre 2, tá? Então, eu só tenho que descobrir quanto vale B e quanto vale C. E aí, eu me lembro de Pitágoras, né? Triângulo retângulo Pitágoras, né? Então, Pitágoras. O que Pitágoras diz? Pitágoras diz que em qualquer triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, eu vou botar aqui, ó, a soma dos quadrados dos catetos aqui é B2 mais C2, vai ser igual a A2. A, eu sei quanto vale, 40 centímetros. Então, eu vou aqui colocar aqui 40 ao quadrado e aqui no B e C eu vou substituir pelo 3K e 4K, que o problema está me dizendo que é quanto vale os dois catetos, né? 3K e 4K. Porque eu substituindo aqui, olha só, eu vou ficar com uma equação onde a variável é K. Olha aqui. B2, quem é B? B. 4K. Então, B ao quadrado é 16, que é 4, K2, tá? Mais, aqui é 3K. Quanto é que é isso ao quadrado? 9K2. 9K ao quadrado é igual a 40 ao quadrado, que dá 1.600, tá? 4 ao quadrado vezes 100, 1.600. Então, agora é só botar o K2 em evidência. Ó, aqui eu tenho K2, aqui eu também tenho K2. Então, eu tenho que... Ou soma, né? Desculpa, não precisa nem botar em evidência. 16 mais 9, 25K ao quadrado, tá? É igual a 1.600. Então, K ao quadrado vai ser 1.600 dividido por 25, que dá 64. Então, K é a raiz quadrada de 64, que é 8. Menos 8 também, menos 8 vezes menos 8 também dá 64, só que o tamanho de um lado não vai ser negativo, é positivo, tá? Então, K igual a 8. Então, se eu tenho K igual a 8, eu já tenho quanto vale cada cateto. O B
é 4 vezes 8, 32. E o C vai ser 3 vezes 8, 24. Então, base vezes altura sobre 2. A nossa área, que eu estou querendo descobrir quanto vale, eu vou botar aqui, ó. A nossa área é um dos lados, que você escolheu como base, o outro é a altura, tanto faz, né? Multiplicação, tanto faz, dividido por 2. Corta aqui. Isso daqui dá 384 centímetros quadrados, tá? Tá ok? 384 centímetros quadrados. Então, vi aqui a fórmula, vi que num triângulo retângulo, um cateto, sendo a base, o outro é a altura. Como aqui eu tenho K e K, usei Pitágoras para achar K, né? Só que tem um modo mais fácil de resolver este problema aqui. Esse problema tem um detalhe, tá? Que é o triângulo retângulo quadrado. Então, eu vou mostrar aqui outro modo de resolver o problema sem usar Pitágoras. Se eu tenho um triângulo retângulo, aqui, o meu ângulo 90 graus, aqui é a hipotenusa. Se eu tenho 4 aqui e 3 aqui, é porque eu tenho 5 aqui. É o triângulo retângulo egípcio quadrado, né, que usava esse triângulo para fazer lá as pirâmides, as construções no Egito, tá? Então, por exemplo, se aqui é proporcional a 3, por exemplo, não precisa ser 3, 4, 5. Se aqui for 6, 3 vezes 2, 6. 4 vezes 2, 8. Aqui vai ser 5 vezes 2, 10. Se aqui for 3, 3 vezes 3, 9. 4 vezes 3, 12. 5 vezes 3, 15. Então, se eu tenho um triângulo retângulo, onde eu tenho aqui 3K e 4K, isso quer dizer que aqui é 5K. E eu sei que aqui é 40 centímetros. Então, eu sei que 5K é igual a 40 centímetros. K é igual a 8. E, obviamente, com K igual a 8, eu volto aqui para essa situação. Vou calcular tudo aqui de novo. Vou achar, né? No que eu achei o K igual a 8, eu acho o B e o C. E faço aqui a conta. O resto é a mesma conta que eu fiz aqui. Então, eu direto acho que K é igual a 8, sem fazer Pitágoras. Por quê? 3K, 4K. Então, por exemplo, se você tiver um problema onde aparece um triângulo retângulo, te derem o valor da hipotenusa e o valor de um dos catetos, vê se tem um fator de proporção que pode dividido dar 5 e 3. Aqui vai ser 4, tá? Então, isso aparece muito. Não está errado fazer assim. Lembrar Pitágoras é sempre bom. Mas esse problema é para ser feito desse jeito que vai mais rápido, né? E em concurso, tempo resolve muita coisa. Então, espero que vocês tenham gostado. Se inscreve, o like, compartilha e até a nossa próxima aula.